Hi there, Silvio here, your English teacher, and today we're gonna go to our lesson number 176. Let's go. In today's class, we are gonna be talking about the present perfect. For that, I will play the audio, you have to pay close attention, because as always, I will come back later to give you the explanation. Let's go. Motorcycles have been a big part of my life. I've ridden mine almost every day recently, and it has made getting around much easier. I've discovered new routes and have enjoyed every ride. A few friends have started riding too, and we've gone on great group rides. They've shared tips that have helped me improve my routine, like checking the bike more often. I've kept my motorcycle in great shape by cleaning it regularly. People have often asked how I've managed to keep it looking so good. Riding has brought me joy and introduced me to some amazing people. E bem, na aula de hoje eu vou fazer uma introdução ao present perfect, ou na tradução literal, o presente perfeito em inglês. O presente perfeito em inglês é um tempo verbal que ele começa a entrar no avançado, mas não precisa se preocupar porque ele não é difícil de entender, porque eu vou fazer agora uma pequena comparação com o português. Sabe aquelas sentenças quando nós falamos eu tenho estado, você tem ido, ela tem feito? Sentenças quando nós utilizamos esse verbo ter. Eu tenho ido, você tem feito, ela tem estado e por aí vai. No inglês e no português, quando falamos sentenças nesse sentido, utilizando o verbo ter como verbo auxiliar, nós estamos falando de situações em que nós não estamos colocando o tempo como algo exato. Você não necessariamente sabe o quando. Vou pegar um exemplo. Digamos que eu fale que eu tenho estado bem. Eu tenho estado bem. Quando eu falo que eu tenho estado bem, você, apenas por essa sentença, não consegue entender quando eu tenho estado bem. Se é algo que está durando meses, anos, dias ou horas. Vamos dizer que, por exemplo, eu estou fazendo algum tratamento. E aí, nos últimos meses, eu tenho estado bem. Funciona. Agora, digamos que, por exemplo, eu estou fazendo esse mesmo tratamento, mas que está durando anos. Nos últimos anos, eu tenho estado bem. Se eu apenas falar que eu tenho estado bem apenas, você não consegue saber por quanto tempo. Pelo contexto, pela situação, você consegue entender. Mas apenas pela sentença, de maneira seca, você não consegue entender. No inglês é a mesma coisa. Não é quando eu falo que, por exemplo, eu estava bem ontem. Eu estava bem ontem, tem um tempo fixo. Você sabe quando quando eu estava bem. Eu estava bem ontem, por exemplo. Aqui, no present perfect, no presente perfeito, nós estamos falando exatamente dessas situações em que o que é mais importante do que o quando. Vamos ver aqui o que o rapaz estava falando no áudio. Motorcycles have been a big part of my life. Motos têm sido uma grande parte da minha vida. Você não sabe por quanto tempo motos têm sido uma grande parte da vida do rapaz, mas você sabe o que tem sido importante. No caso aqui, as motos. Você não sabe quando, mas você sabe o que. Eu sempre vou bater nessa mesma tecla. O quando não é tão importante. O que é muito importante no present perfect. E outro ponto que nós iremos trabalhar nessa 26ª semana de Enjoy é a estrutura do present perfect, que sempre vai ter o verbo have e depois do verbo have nós teremos um verbo que nós chamamos de verbo principal, que não está numa conjugação que até então você conhece. Nós já vimos os verbos em diferentes conjugações. Nós já vimos os verbos no gerúndio, por exemplo, quando eles terminam com ando, endo, indo, ou no inglês ing, comendo, sorrindo, bebendo, ou em inglês eating, smiling, drinking. Os verbos terminam com ing, no português, ando, endo, indo. Você já viu os verbos no infinitivo,
quando eles terminam com ar, ir, sorrir, brincar, fazer, que no inglês é quando nós colocamos, na maioria dos casos, a partícula to antes do verbo, mas aqui nós estaremos vendo o verbo no particípio passado, ou no past participle, que no português, se eu fizer uma pequena comparação, é quando os verbos terminam com esse do, do, ido. Eu tenho estado, você tem sorrido, ela tem feito. Claro que tem alguns verbos que são irregulares. O verbo fazer, por exemplo, você não vai falar fazido, você vai falar feito. No português nós temos alguns verbos regulares, no inglês também, tá certo? A estrutura e como colocar esses verbos no particípio passado você irá aprender ao longo dessa semana de número 26 aqui no Enjoy. Mas, por enquanto, vamos aprender alguns verbos já no particípio passado. Vamos memorizar, porque no fim das contas a gente vai precisar memorizar de toda forma. Você vai entender o que está falando aqui no texto e futuramente em outras sentenças também. Vamos lá, ó. Motorcycles have been a big part of my life. Então, motos tem sido uma grande parte da minha vida. I've ridden mine almost every day recently. Eu tenho pilotado a minha quase todos os dias recentemente. And it has made getting around much easier. E tem feito ficar, né? Nesse caso aqui, and it has made getting around much easier. E tem feito, né, andar por volta de lugares diferentes de forma mais fácil. Ele tá pilotando tanto a moto que, enfim, pilotar ao longo dos locais que ele geralmente pilota tá ficando mais fácil. I have discovered new routes and I have enjoyed every ride. Eu tenho descoberto novas rotas e tenho curtido cada uma das corridas. A few friends have started riding too, and we've gone on great group rides. Então, alguns amigos começaram a pilotar também e eles fizeram várias corridas em grupo. Eles têm feito várias corridas em grupo. They've shared tips that have helped me improve my routine, like checking the bike more often. Eles têm compartilhado algumas dicas que me ajudaram para melhorar a minha rotina com a moto, como checar a moto de forma mais frequente. I've kept my motorcycle in great shape by cleaning it regularly. Então, eu tenho deixado minha moto in great shape. De uma forma boa, alright? By cleaning it regularly. A limpando, né, de forma regular, regularmente. People have often asked how I've managed to keep it looking so good. Pessoas têm geralmente perguntado para mim como é que eu consigo deixar a moto, ou como que eu tenho deixado a moto ficar a pessoa vê a moto de forma tão bonita, né? A moto fica bonita, limpinha, bem cuidada, looking so good, tá certo? De forma bonita. Você vê a moto, ela tá lá limpona, bem bonitona. Riding has brought me joy and introduced me to some amazing people. Pilotar tem me trazido alegria e me introduziu e me apresentou para algumas pessoas incríveis. Aqui nós temos um texto, nós temos uma situação de um rapaz que está falando da moto, de pilotar com outras pessoas e o que é que isso tem feito na vida dele. Aqui você não vê nada falando sobre o tempo. No máximo, você vai ter aqui, ó, almost every day recently, quase todos os dias recentemente, mas mesmo assim, você não sabe quando. Você não sabe quando que esse é quase todos os dias, quando que esse é recentemente. Você não tem como saber se esse recentemente está falando sobre semana passada, sobre essa semana, mês passado, ano passado, você não tem como saber. Pelo contexto, dá para imaginar que foi um tempo realmente recente. Talvez, vamos dizer, há um mês atrás, no máximo. Umas 2 semanas atrás, no máximo. Mas você não tem certeza. Aqui o quando não é tão importante quanto o que. E ao longo dessa semana, você irá aprender a como que nós conseguimos falar coisas de maneira mais sofisticada, usando o present perfect. Tudo bem? And well, we have finished today's class. I hope you have enjoyed. Do not forget to drink water. As always, I will see you tomorrow. Bye bye.